Só imagina que você tá andando na rua normalmente quando do nada chega na sua frente um homem coberto de sangue, babando pra caramba e ainda sem conseguir falar uma única palavra direito. Ainda mais quando esse cara encosta em uma pessoa aleatória na rua, cospe sangue nela e cai morto no chão. Sendo que tudo que se sabe sobre esse homem é que ele veio de um bueiro. Pois é, não é lá a melhor sensação do mundo, mas esse é o início de Manhole, um mangá de terror um pouco mais obscuro do que eu acho que deveria ser. Tendo isso em mente, eu resolvi contar a história de Manhole completa aqui no canal. Afinal, ninguém contou ela ainda, e eu acho que é uma boa história macabra pra passar o tempo. Então, apenas fica aí e aproveita, ok? Aliás, eu acho que deu pra notar que vai ter coisas muito pesadas por aqui já por esse início, então estejam avisados. Afinal, no meio desse vídeo vai ter até mesmo aqueles tipos de conteúdo que o King aprovaria. Então, siga com cuidado por aqui, ok? Voltando à história, somos apresentados aos investigadores responsáveis por esse caso, que são o Shuichi, o Ken e a Inui. Sendo a Inui e o Ken os mais importantes que temos aqui. Enfim, não se tem muitas informações sobre quem é esse homem bizarro que saiu do banheiro. No entanto, eles encontram o celular daquele homem que teve a sua cara cuspida e ligam pra namorada dele pra poderem ter mais informações. Entretanto, eles não têm muito sucesso, já que os dois apenas ignoram a ligação da polícia e vão copular sossegados. Ou seja, tudo que resta é investigar aquele corpo morto daquele homem bizarro, em que a perícia acaba descobrindo que em seu olho direito estava morando uma espécie de parasita desconhecido. Mas isso é meio que deixado de lado no momento, pois os investigadores acabam descobrindo quem era esse homem bizarro, que se trata de Horikawa Yoshito, em que, através dessa informação, eles conseguem descobrir onde esse cara morava e mandam o Ken e a Inui pra casa dele. Porém, enquanto isso, aquele cara que levou uma cuspida no início da obra percebe que tem algo estranho com seu rosto e decide ir até a polícia, até porque eles quem sabem mais informações. Só que, ao mesmo tempo, ele estranha o fato de não ter a mínima vontade de comer nada, apesar de estar sem comer faz muito tempo. Voltando aos investigadores, eles batem na porta da casa do Yoshito e são recebidos por uma mulher bizarra que parece muito mal e doente, que logo nos revela ser a mãe do Yoshito. O estranho é que ela não parece nem um pouco abalada com a informação de que o seu filho morreu, e logo o Ken e a Inui entram na casa, que mais parece um lixão, e não dá pra acreditar que um ser humano possa viver daquele jeito. Eles descobrem que na verdade o Yoshito batia constantemente na sua mãe, pois acontece que o Yoshito era viciado em apostas e cassinos, o que fazia com que ele ficasse violento toda vez que perdia um desses jogos. E pior ainda, a mãe dele nos revela que já pensou em matar o seu filho com as próprias mãos diversas vezes. Por fim, ela fala que levou o seu filho até uma espécie de instituto, um instituto que ela não sabe a localização exata e muito menos o nome. Tudo que a mãe dele sabe é que esse tal instituto fica na cidade de Sasahara. Então, nossos investigadores vão até o local. Entretanto, enquanto isso, aquele homem que levou uma cusparada na cara chegou até a delegacia. Nisso, a Inui fica encarregada de interrogar ele. Só que esse interrogatório não vai nada bem e chega um momento em que o homem esquece o que foi fazer lá e sai andando pra rua, onde ele está completamente desnorteado e sente que perdeu a visão de um dos seus olhos, sendo morto atropelado logo em seguida por não ver o carro chegando. E enquanto isso rolava, quem descobre sobre aquele parasita que encontraram no olho do Yoshito, tendo a revelação de que ele come a parte do cérebro responsável por fazer você ter as vontades pelas coisas, ou seja, é um parasita que devora vontades, fazendo com que você não tenha mais apetite, libido e nem mesmo sinta cansaço. Nisso a gente consegue até entender que foi esse parasita que entrou no corpo daquele cara que levou a cusparada na cara e por isso ele não estava sentindo mais fome. Porém, no meio da conversa que o Ken estava tendo, a Inui aparece do nada desesperada, informando sobre a morte daquele homem que levou um cuspe na cara. Só que do nada o mangá mostra um aquário de peixes em decomposição que pertence à namorada daquele homem lá do início e que nesse momento, assim como seu amado, já foi completamente tomada por esse parasita. Após essa confusão toda, a equipe policial é instruída com alguns meios de se prevenir contra esse parasita, caso eles sejam pegos, e dão um remédio a eles que podem ajudar no tratamento, até porque esse parasita pode ser transmitido só de entrar em contato com sangue infectado. Nisso, Ken e Inui vão até onde a mãe do Yoshito disse que era aquele instituto. No entanto, eles não encontram nada aparentemente, apenas um bueiro meio suspeito, o que faz com que eles só tenham a opção de abrir esse bueiro e investigar. Mas o mangá nos mostra essa página bizarra do que tem lá embaixo, nos dando a informação de que tem um homem em um estado muito parecido com o Yoshito naquele lugar, sentado em uma cadeira. Mas, independente disso, a Inui desce lá para investigar, em que ela, por sorte, não se encontra com esse tal homem. Entretanto, ela acha uma coisa muito interessante lá embaixo, um caderno que conta um pouco sobre esse tal parasita, mas não coisas científicas a respeito dele, e sim que existe uma tribo de pessoas que usava esse parasita para poder ter um pouco mais de desempenho em seus trabalhos. A questão é que, enquanto essa parada tá rolando, estão ocorrendo duas coisas muito importantes. Ocorrendo, tá? O que eu quis dizer aqui foi ocorrendo. Estão ocorrendo duas coisas importantes. Para começar, aquele homem que estava no bueiro agora está solto por aí, e ao mesmo tempo o Shuichi, o terceiro investigador, que é o
falei lá no início do vídeo, conseguiu achar o pai do Yoshito, que tem informações importantes sobre o homem que está por trás disso tudo. Nisso, o pai do Yoshito revela que esse homem se chama Mizuno Masaki, um homem que diz ser um fotógrafo e que veio até ele com a proposta de purificar o mundo das ervas daninhas. Para fazer isso, o Mizuno usa justamente o parasita que come as vontades das pessoas, fazendo com que criminosos se arrependam de seus crimes e que não exista a possibilidade de outras pessoas cometerem ele, já que as vontades humanas não seriam mais um problema. E falando em criminosos, tem também aquele homem que estava no bueiro. Homem esse que segue uma menina aleatória na rua e invade a casa dela, pedindo desculpas a essa tal menina por algo que ele fez. Entretanto, essa menina nunca viu esse homem na vida, o que deixa as coisas ainda mais estranhas. Mas a polícia consegue pegar esse cara e investigar mais sobre ele, onde descobre que esse cara tem um passado sombrio, em que ele sequestrou uma criança, uma menina para ser mais exato, e gravou diversas fitas contando vários detalhes do sequestro, mandando todas essas fitas pro avô dessa menina, que assistiu tudo aquilo horrorizado. Isso tudo porque esse doente tinha simplesmente tesão pelo desespero dos familiares em saber que a sua garotinha estava sofrendo em suas mãos. Um crime completamente hediondo e que faz com que o Ken fique bem mal, praticamente perca completamente a paciência com esse cara e ainda volte a fumar para poder aguentar tudo isso que está acontecendo. Mas a situação toda ao menos ajudou nossos investigadores a perceberem uma coisa, que na verdade esse cara estava atrás daquela menina que ele nunca viu na vida para poder pedir desculpas para ela por ela se parecer com a menina que ele já havia sequestrado muito tempo atrás. O que nos revela pra gente que as pessoas realmente se arrependem de seus pecados através desse parasita. Mas enfim, após tudo isso, nós já temos um homem a quem devemos perseguir para solucionar esse caso, o tal do Mizuno Masaki. Só que para achar esse cara não é nada fácil e para piorar, o parasita parece estar se espalhando pela cidade, tanto que a gente até tem uma cena super desconfortável de uma mulher que começou a cortar seus próprios dedos enquanto cozinhava por não ter mais controle de suas ações. Não só isso, como parece que todo aquele prédio está infestado de insetos esses que transmitem aquele tal parasita. Bem, os investigadores vão até o tal prédio à noite e percebem que o local já está lotado por pessoas infectadas. Então, os investigadores decidem entrar, mas quando Ken encontra aquela mulher que estava cortando seus próprios dedos, ele tenta ajudar ela, só que ocorre um acidente e a faca que ela estava cortando seus dedos acaba caindo no pé do Ken, fazendo com que ele possivelmente se torne um infectado. Ken até chega a improvisar os primeiros socorros com aquelas informações de como se prevenir da infecção que passaram para ele antes. Mas acaba que as coisas estão realmente saindo do controle, tanto que a Inoue fica completamente desesperada só de pensar que o seu parceiro possa ser a próxima vítima desses parasitas. E enquanto isso, alguns detetizadores chegam ao prédio para lidar com aqueles mosquitos. Então, eles resgatam o Ken, que agora está em uma van junto com a Inoue, e vão investigar mais a fundo sobre o prédio, sendo que eles descobrem a origem desses insetos. Pelo visto, ele está vindo de um dos apartamentos. Apartamento esse que pertence à namorada daquele homem que morreu atropelado no início, que levou uma cuspida na cara. Porém, ao abrir a porta do apartamento, vemos que esse é o estado atual da moça, completamente tomada pelos mosquitos e pelo parasita. Nisso, a equipe descobre que isso tudo veio de um peixe morto em seu aquário, pois acaba que a carcaça desse animal morto servia como alimento para esses insetos. Mas nem tudo são coisas ruins, uma vez que foi constatado que o Ken não foi infectado pelo parasita. Ao que tudo indica, aqueles primeiros socorros que ele fez deram muito efeito, o que deixa a Inoue muito aliviada. Ao mesmo tempo, a equipe de detetização fez um plano para acabar com todos os insetos que poderiam ter na cidade ao mesmo tempo, o que deu certo, mas toda essa operação causa um pequeno tumulto na cidade, um tumulto em que estão o Ken e a Inoue, e no meio disso tudo nós descobrimos que o Mizuno está ali no meio, dizendo que a segunda parte do seu plano está prestes a começar. E o táxi onde o Mizuno estava era muito suspeito, o que chama a atenção de Ken, mesmo que ele não saiba quem está lá dentro, fazendo com que ele peça para que um dos policiais recolham as informações sobre aquele carro. Só que lembra daquele cara bizarro que sequestrou aquela menina? Então, seu nome era Masaki Tamura e ele é um pouco diferente do Yoshito, já que não existem pessoas atreladas a ele, o que faz com que o Ken queira investigar mais sobre ele. Enquanto isso, é avisado ao comissário responsável por essa operação toda que encontraram o interesse do tal Mizuno. Ao mesmo tempo, Ken e Inoue vão até a casa do Misaki e descobrem que o seu quarto é um quarto rodeado de hentais e coisas de otaku. Só que eu quero atentar a vocês de um fato, que a Inoue acha isso muito estranho, mas o Ken fala que o cara tem um bom gosto, sendo que quando eu li essa fala do Ken eu fiquei desacreditado e fui buscar em outra língua pra poder confirmar se era isso mesmo que ele fala, e realmente é isso mesmo que ele fala. O Ken é um cara bem esquisito. Inclusive ele pede pra Inoue olhar o computador do Misaki, só que ela disse que não vai fazer isso de jeito nenhum e com toda razão, visto o contexto desse quarto todo. Mas enfim, o Ken acha um papel queimado de forma meio estranha no lixo e decide investigar. Infelizmente o papel estava ilegível, mas eles conseguiram encontrar um número de fax nele, e ao conferir a máquina de fax do Misaki, eles descobrem uma mensagem estranha que parece ter sido enviada pelo Mizuno, dizendo que conhece o passado do Misaki e que ele deve o encontrar em um determinado lugar que não é falado na mensagem. Pera aí que eu sou um completo imbecil. O lugar é falado na mensagem, o negócio aqui é o mesmo lugar que eles foram antes, aquele bueiro lá que eles acharam aquele caderno que conta sobre uma tribo
que usava os parasitas e tudo mais. O negócio é que isso não leva eles a lugar nenhum que eles já não saibam, tá ligado? Mas sim, o lugar tá na mensagem. Desculpa aí, foi só um erro meu. Porém, isso ainda serve como uma pista, já que os nossos investigadores acham o lugar onde foi mandado esse fax. Só que eles descobrem que quem mandou esse fax não foi o Mizuno. Na verdade, foi um homem com uma idade parecida, mas que não era essa mesma pessoa que eles mostraram naquela foto que eles tinham. Só que nesse exato momento nós somos levados até o comissário e a sua equipe prestes a entrar na casa que estava com o endereço supostamente do Mizuno e que eu citei anteriormente. O problema é que tudo que eles acham na casa é uma mulher dizendo que o Mizuno é seu marido e que ele viajou para o Alasca em uma expedição como fotógrafo, o que só deixa as coisas ainda mais confusas. Só que logo tudo é esclarecido, pois acontece que esse Mizuno que eles estavam correndo atrás, tanto quem quanto o comissário, era um cara errado. Eles estavam correndo atrás de outro homem, Misaki Mizuno, um fotógrafo, mas na verdade esse cara não tem nada a ver com a situação. O responsável por isso tudo apenas usou seu nome para despistar os investigadores. Então, no fim das contas, eles voltaram à estaca zero. Mas para tentar amenizar a situação, a Inui sugere que ela e o Ken comam um lanchinho. Só que o Ken estranhamente está sem fome nenhuma. Mas ele nem conta isso pra Inui. E claramente ele está infectado, mas apenas guardem isso por enquanto. O importante nesse momento é que a Inui descobre um livro comprado pelo Mizuno achado durante a investigação, que só pode ser comprado pela internet, levando ela a crer que a loja que o vendeu o livro pode ter as informações do seu cliente. Então eles vão ver um tal de Kitajima, um hacker muito habilidoso que tem na organização, para ver se ele pode acessar essas informações, sendo que esse hacker consegue elas, mas acontece que Mizuno obviamente não é o nome desse maluco, o que dificulta bastante as coisas. Porém surge o Switch mais uma vez para salvar o dia, e ele percebe um nome específico dentro daquelas informações: Hiroshi Kurokawa. Logo o Switch começa a ficar maluco falando que tudo estava interligado esse tempo todo, pois acontece que esse tal de Kurokawa é o avô que recebeu as fitas da garota que foi sequestrada pelo Masaki, aquele homem bizarro com um quarto mais bizarro ainda. Nisso a gente descobre que o Kurokawa é um biólogo, o que explica todo o conhecimento que ele tem com relação a esse parasita. A questão agora é apenas achar o esconderijo desse cara e prender ele de uma vez por todas, sendo que agora eles sabem exatamente o rosto do cara que eles têm que procurar. Nisso quem lembra que já viu um cara parecido com esse lá naquele táxi estranho que ele mandou recolher as informações, ou seja, eles vão até onde aquele taxista mora e descobrem sobre a tal segunda parte do plano, mesmo que ainda não saibam o que seria essa tal segunda parte. Depois disso nós somos levados aos médicos que analisaram Ken e constataram que ele não estava infectado, mas eles não se atentaram a um pequeno fato, que esse parasita passa por um processo de microfilária, que é um processo difícil de explicar, então ele tá aí na tela para quem quiser ler, mas em resumo, naquele momento em que fizeram o teste, ele sempre daria negativo e o Ken só iria sentir os efeitos depois de 3 dias, que é exatamente o tempo que faz desde que ele foi infectado. Então, enquanto estava no carro com a Inui, Ken começa a sentir os sintomas e bate o carro com os dois lá dentro, ficando completamente machucado e deixando a Inui desesperada. Só que ela lembra daqueles remédios que deram a eles lá no início, só que como o Ken não quer tomar os remédios, a Inui tem que dar eles de outra forma, e ela decide que será através de um boca a boca. Nisso o comissário informa a situação atual do Ken aos demais investigadores envolvidos. O problema é que ele é surpreendido com a notícia de que uma das armas da organização está desaparecida, sendo que logo eles descobrem que foi a Inui quem pegou essa tal arma. Nisso, nós vemos a Inui preparando a arma e indo até um canil municipal, pois através de uma investigação sobre o desaparecimento de alguns animais e com a ajuda daquele hacker de antes, ela foi capaz de achar o esconderijo do Kurokawa, o homem por trás de tudo isso, uma vez que aqueles animais eram claramente usados em experimentos do Kurokawa. Com isso, a Inui consegue achar o próprio Kurokawa e aponta uma arma para ele, mas o Kurokawa não demonstra nenhuma preocupação com o fato da Inui estar ali e até mesmo continua fazendo seus experimentos na frente dela, o que a deixa sem paciência e faz com que a Inui dê um tiro nele. Pena que ela erra o disparo, então o Kurokawa fica tentando convencer ela de que se ela atirar vai ser péssimo para sua carreira de policial, mas a Inui se lembra das coisas que esse maluco fez com um monte de gente inocente e com quem, e nem liga mais pra isso, então ela realmente atira no Kurokawa e consegue capturar ele. Entretanto, esse maluco não morreu, então ele foi levado até um hospital para se tratar do tiro, muito embora o comissário esteja muito puto com ele e queira que ele sofra por todas as consequências quando sair de lá. Só que Kurokawa começa a agir de uma forma estranha, pois acontece que ele vai entrar em uma máquina de ressonância magnética e ele quer que todos presenciem essa cena, sendo que ao mesmo tempo o Kurokawa começa a fazer um discurso esse que até mesmo revela o que seria essa tal segunda fase do plano, que seria fazer com que todos dessa cidade se infectassem e com isso perdesse a vontade de cometer crimes nem nada desse tipo. Dessa forma ele removeria as ervas daninhas, como ele disse anteriormente, mas independente disso tudo ele entra na máquina. O problema é que do nada a cabeça do Kurokawa explode quando a máquina é ligada, nos revelando que ele engoliu parafusos para que quando a máquina fosse ligada eles fossem puxados pelo magnetismo, rasgando a sua garganta, marcando aqui o fim do vilão dessa história e das nossas investigações.
informações. Só que ainda falta uma coisa que não foi resolvida: o estado de saúde do Ken e o que a Inui vai fazer a partir de agora, já que ela roubou uma arma e então foi expulsa da organização. Mas para felicidade de todo mundo, o Ken está perfeitamente bem, apesar de ter que viver usando um tapa-olho. Aparentemente os remédios que a Inui deu realmente salvaram a vida dele. Nisso o Ken vai até uma lanchonete em que a Inui está trabalhando agora. Tudo isso para poder recrutar ela mais uma vez. Então ele dá uns papéis para ela, para que ela faça o teste para voltar para a polícia e se despede da Inui aguardando o dia em que terá a sua parceira de volta. E com isso a gente fecha a história de Manhole. E olha, eu realmente acho que esse foi um mangá que eu me diverti bastante. E é uma investigação bem simples para analisar, mas é um mistério interessante, eu diria. Foi uma das tardes mais divertidas que eu tive quando li essa obra. E vai por mim, vale a pena ler, mesmo depois de eu ter resumido ela inteira, uma vez que tem bastante coisas científicas muito interessantes ali no meio. E a relação do Ken e da Inui é realmente muito bonitinha e por muitas vezes bem divertida, sabe? Enfim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo até aqui. Inscreva no canal e considere se tornar um membro caso tenha condições. Eu agradeço muito a todos vocês e eu vejo todo mundo aqui no próximo vídeo.